Oi, tudo bom? Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o que é possível ver num mapa védico. A astrologia védica ela é conhecida por ser minuciosa e por ser precisa. Ela é conhecida por suas previsões muito bem fundamentadas e não raro sempre coincide 100% quase a vida das pessoas, o momento que elas estão vivendo e o que elas buscam, né? E por isso eu gostaria de trazer para vocês o que pode ser visto e quais são os gráficos que a gente consegue analisar num mapa astrológico dentro da astrologia védica. Então, eu separei algumas coisas aqui para dizer para vocês e são elas. Você sabe quais gráficos a gente analisa num mapa astrológico? O que são gráficos, ou como se diz, né, divisional charts? O que são esses divisional charts? São divisões, são porções microscópicas que dão um olhar profundo para o astrólogo sobre determinada área da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, você tem no teu mapa natal as 12 casas que elas vão corresponder entre filhos, casamento, carreira, dharma, o ascendente ou a cabeça da pessoa, a principal orientação da pessoa, o acúmulo de bens, progresso espiritual, são irmãos, tem inúmeras coisas que você consegue enxergar no mapa natal. Você analisa profundamente todas as áreas da vida da pessoa. Por exemplo, a casa 9. A casa 9, ela fala sobre Dharma, ela fala sobre o Guru, sobre o pai, sobre o ensino superior da pessoa, onde ela vai chegar, o resultado do Dharma dela, o resultado da vida intelectual, acadêmica dela, né? Quando eu quero um olhar microscópico para isso, então eu vou olhar um gráfico específico. A casa 10, por exemplo, é a casa de carreira, a reputação que a pessoa vai ter no mundo profissional. Quando eu quero um olhar microscópico para isso, então eu vou olhar o gráfico referente a essa casa da pessoa, que é o D10, ou da Shamsha, né? Mais especificamente, então vamos entender que os gráficos divisionais são o olhar microscópico para cada área da vida da pessoa. O que a gente tem que entender é o seguinte: quais são os gráficos? Eu vou falar de uma forma bem generalizada, porque são muitos gráficos que a gente analisa. Mas a gente tem, por exemplo, a D9. A D9 é um olhar microscópico sobre a casa 9 da pessoa. Qual é a casa 9? A casa 9 vai falar sobre Dharma, é o resultado da casa 9, a gente vê na D9. O que é possível enxergar na D9? O casamento, a sorte de uma pessoa, você vai enxergar no gráfico D9. O gráfico D9, ele fala da evolução da vida da pessoa. Se você tem uma tendência geral no gráfico natal, no gráfico D9 vai mostrar a partir dos 36 anos da pessoa, como a pessoa amadurece. Se você tem, de repente, um posicionamento muito bom no teu gráfico natal, que indica uma grande possibilidade de expansão numa área, e aí você vai enxergar na D9 onde efetivamente essa pessoa vai chegar. Às vezes ela tem um potencial maravilhoso, mas a vida dela não se desenvolve daquela forma. É por isso que eu bato na tecla de que a gente precisa sempre estar muito alinhado com os nossos potenciais, porque às vezes a gente não desenvolve os nossos potenciais por uma pura limitação interior. Então, o gráfico D9, ele vai olhar o marido da pessoa, o dharma da pessoa, vai olhar a sorte da pessoa, como a vida da pessoa vai se desenvolver depois dos 36 anos, que é quando Saturno amadurece. Embora o Karka, o que é Karka? Karka é como se fosse o dono, embora o dono da D9, ou os donos da D9 sejam Júpiter e Vênus, a D9 é o amadurecimento do gráfico natal da pessoa, como a vida dela vai se desenvolver a partir da segunda metade.
Nós temos também o gráfico D10, que olha a carreira, olha promoções, olha a reputação da pessoa no mundo. É o Aruda Lagna, né? O Aruda Lagna é como o mundo enxerga a pessoa, o posicionamento, a reputação que a pessoa vai ter no mundo e como as pessoas vão olhar para ela. Muitas vezes, quando eu entrego mapas, eu falo para a pessoa: se agarra no seu Aruda Lagna, se agarra, toma posse de como o mundo te enxerga, porque às vezes a gente tem uma autoimagem absolutamente deformada. O mundo sinaliza uma coisa, mas o nosso olhar interno, a nossa autoimagem é tão debilitada, é tão débil, que a gente não consegue enxergar quem nós realmente somos. Então, o D10 vai mostrar como o mundo te olha, a tua carreira, a tua reputação no mundo, as suas promoções, né? O D30, ele vai falar para a mulher especificamente sobre doenças e problemas. Eu não faço a leitura desse gráfico, tá? Eu não analiso questões profundamente de saúde, assim, porque já tive alguns problemas, então eu preferi não fazer mais isso, né? A D7 vai olhar para filhos e olha minuciosamente para os filhos. Olha para a esposa do filho número 1, para a esposa do filho número 2, para a esposa do filho número 3, se é que você tem muitos filhos. No dia de hoje a gente não tem muitos filhos, né? Vai olhar para romance, para o luxo, né? Os luxos que a pessoa vai ter. A D20 fala sobre minuciosamente o progresso espiritual na vida daquela pessoa. A D12 vai falar sobre a linhagem, sobre os pais. A D4 fala sobre o destino da pessoa. A D3 fala sobre coragem, o ego, os irmãos, né, que é a Dreshkana. A D16, ela fala sobre conveniências, o conforto, casa, os carros que a pessoa vai ter. A D24 fala sobre a educação, a D60 fala sobre tudo, sobre o destino final e ao que verdadeiramente a pessoa veio fazer na vida, e dá uma nuance, dá um olhar também para a vida passada da pessoa. Existem outros gráficos também, eu estou falando de uma forma bem geral, assim, mas então entendam que cada gráfico ele vai dar um olhar minucioso sobre cada área da vida da pessoa. Ele vai dar um olhar realmente microscópico que permite que então o astrólogo ele consiga fazer previsões bem precisas. Quanto mais um astrólogo se instrui, quanto mais ele consegue discernir entre os vários símbolos e representações que tem dentro de um mapa, mais precisa é a interpretação. Então, um bom astrólogo não é um astrólogo técnico. Um bom astrólogo é um astrólogo minucioso, um astrólogo com dom de pesquisa, um astrólogo com um olhar profundo, principalmente para a alma da pessoa. Tá bom? Eu vou voltar com mais vídeos sobre esse tema. Um abraço grande.